Olá, você que está acompanhando a programação da TV Grão-Pará. Estamos recebendo hoje o Dr. Jorge Ohana, um dos maiores gastro aqui da nossa cidade. Que prazer receber você aqui hoje, doutor. Marcos, o prazer é todo meu. Vir a TV Grão-Pará, vir o programa daqui da DigiShow, é me sentir em casa. Eu gosto muito daqui, gosto de todos. Estou à vontade, à disposição para responder aquilo que me for perguntado. E o doutor Jorge Ohana já tem mais de 40 anos de formado, né? Sim, doutor Jorge, sim. É uma vida dedicada ao sacerdócio da medicina. Uma vida. Parece que outro dia a gente estava sonhando em ser médico, estudando para o vestibular, entrando na faculdade, dissecando os primeiros cadáveres, sonhando em ser professor da faculdade. Tudo isso aconteceu muito rápido, até que um dia pedimos aposentadoria e hoje já estamos aí numa fase mais avançada. Eu não digo ocaso porque eu acho que a vida vai muito além disso, mas já estamos numa fase madura e colhendo frutos dessa experiência. E doutor Jorge, nós temos aqui no Pará, né, eu digo assim, o prazer de termos uma gastronomia fantástica. Fantástica. Né? Principalmente, e a alimentação também às vezes acaba sendo uma alimentação muito pesada. O tucupi, a própria farinha, vários condimentos, a gente tem uma variedade de pimentas, né? Isso. Como a gente se alimentar bem, degustar a nossa gastronomia e não afetar o nosso sistema digestivo, doutor? Olha, Marcos, o detalhe é o seguinte, como o nosso DNA já vem de várias gerações adaptado a isso, o que acontece é que nós acabamos curtindo mesmo toda essa riqueza gastronômica. De certo, se nós formos olhar que nós moramos numa região tropical, o calor aqui é muito intenso e nós temos as comidas pesadas, temos o pato no tucupi é pesado, o tacacá é pesado, a maniçoba também. Mas, de qualquer forma, acabam não sendo comidas do dia a dia, excepcionalmente para aquelas pessoas ali do ver-o-peso, que acabam comendo no dia a dia aquela maniçoba que a gente vê que acontece aquilo, nas boieiras. Isso. Não é? Mas, de certo, a gente acaba curtindo outras coisas que nós temos tão boas, e nós temos muitas frutas, nós temos muitos sucos agradáveis, nós temos muitos peixes, e isso equilibra um pouco mais. E nós temos o nosso açaí, que é fantástico. O mundo inteiro se curva diante do açaí. As pimentas existem, nós temos esse paladar também que puxa muito para ela, mas nós precisamos saber dosar. A farinha também é uma coisa que ninguém abre mão dela, é difícil tu ver um paraense que diga que não come farinha. O importante é tu saberes usar a farinha como um complemento, não fazer uma papa com ela. Pirão, hein? O pirão, quando vai comer como pirão, tudo bem. Sim. Mas com a comida, não, tem que saber equilibrar e balancear. Então, tudo na vida é o equilíbrio, é a maneira certa de fazer o consumo. E esse ano, doutor, foi um ano atípico, né? Muitas alterações, tudo foi para a plataforma, inclusive a consulta, né? E vocês também se adaptaram para isso lá na clínica. Como foi que vocês fizeram esse atendimento? O que acontece é que nós tivemos que, num primeiro momento, no primeiro ano principalmente, por motivos sanitários e por motivos financeiros também, muitas pessoas acabaram fechando seus consultórios porque os próprios pacientes não iam. Então isso mudou um bocado. Começou a se valorizar um pouco mais a telemedicina, a teleconsulta, não apenas a telemedicina clássica pela internet, mas também por telefone. O paciente liga, pergunta, quer saber. E alguns outros pacientes pedem para que você faça a consulta em casa e você toma todos os cuidados e acaba indo à casa dos pacientes. Esse é um tipo de situação. A outra situação é aquela do pessoal que trabalha na urgência e emergência. Esses são os verdadeiros heróis dessa guerra. Eles não têm como mudar, eles não têm como fazer telemedicina, eles estão expostos, eles sabem disso. E não é à toa que só de médicos são 85 vidas a lamentar nesse período. 85. O que acontece, se você colocar que junto de médico tem técnico de enfermagem, enfermeiro, técnico de raio-x, material de limpeza, motorista de ambulância, essas vidas também muitas se foram, não é? Então foram pessoas que não fugiram à luta, se apresentaram e se deve muito a eles o resultado que se tem no combate a essa pandemia.
E vocês começaram a fazer lá as consultas domiciliares, né, doutor? Sim, consultas domiciliares também podem ser feitas dentro dos protocolos, tomando cuidado de usar gorro, usar máscara, usar a proteção de pé, correto? Isso é muito importante. E, naturalmente, na casa que a gente entra, a gente também pede que o mínimo de pessoas se aproximem, apenas o paciente e mais uma pessoa acompanhante que possa contribuir com as informações e estar presente durante o exame, o que é uma postura ética e correta. E aí, doutor Jorge Ohana, qual é o primeiro sintoma, né? Ao que sintomas a gente deve ficar atento para diagnosticar que o sistema digestivo não está bem? Bom, em primeiro lugar, nós temos normalmente um ciclo alimentar. Tomamos o de jejum, que é o café da manhã chamado, temos a refeição intermediária, que é o almoço, e a ceia ou o jantar à noite. Nesses momentos, normalmente, nós somos chamados pela fome. A fome nos chama para a mesa. Tem duas coisas distintas, fome e apetite. Fome é quando o organismo pede, apetite é quando você quer. Então, vamos lá. Aqui vamos imaginar que nós estivéssemos perto do meio-dia. Sim. E aí você diz, bom, está na hora de almoçar. Outra coisa é você estar perto do meio-dia e dizer, poxa, eu queria comer uma lasanha. Aí você já está com apetite, é diferente da fome. Então, se você perceber que a fome desaparece, que passou a hora da refeição e você não teve vontade de comer, alguma coisa está errada. Se você senta à mesa, olha para o que está posto e você diz nada disso me agrada, alguma coisa está errada. Se você olha para a mesa e vê que uma comida vai lhe dar um pouquinho mais de desconforto, dificuldade, então você é a melhor pessoa para se conhecer. Os pacientes vão ao consultório e dizem, doutor, e agora, o que é que eu posso comer? Eu digo, tudo que lhe fizer bem. E o que é que eu não posso? Tudo que lhe fizer mal. Porque não existe um padrão de dieta igual para todo mundo, não existe. Cada um de nós tem um organismo, cada um de nós tem um comportamento. Então é importante que a gente respeite isso. E doutor Jorge Ohana, e azia? Sentir azia frequentemente, isso é um sinal de que alguma coisa não está bem? O que acontece? Nós temos o passo a passo da alimentação. Nós colocamos a comida na boca, nós mastigamos, processamos e deglutimos. Aí ela passa por um tubo de 25 centímetros, que é o esôfago, e ela cai dentro do estômago. Bom, quando ela cai no estômago, uma válvula entre o estômago e o esôfago, chamada cárdia, é um esfíncter, ele se fecha para que o alimento seja processado e vá para diante, vá para o intestino, vá para o duodeno. Muito bem. Algumas pessoas têm uma falência nesse mecanismo de controle aqui. E quando o estômago contrai, parte vai para o intestino e parte volta na contramão. Tenta subir o esôfago. Quando tenta subir o esôfago, ele sobe com quem? Com ácido clorídrico. E o esôfago não está preparado para receber o ácido clorídrico. Aí o ácido clorídrico começa a arder, começa a dar aquela sensação de queimação que muitas pessoas confundem até com infarto. Olha, e alguns sentem aquele gosto azedo na boca que é chamada azia. Isso tudo se resume no nome refluxo gastroesofagiano, geralmente causado por uma hérnia de hiato, que é a subida de parte do fundo do estômago para o tórax por causa de uma hérnia de hiato. E doutor, e bebês, né? Bebê, geralmente, quando faz a refeição, a mãe bota para rotar, né? Isso é refluxo? E muitas crianças morrem no berço por causa disso. Porque o que acontece? A criança, quando nasce, ela tem algumas imaturidades. Uma das imaturidades é o esfíncter inferior do esôfago. Ele ainda é imaturo, ele ainda não está se fechando de modo adequado. Então a mãe alimenta e depois de alimentar, ela coloca ele de bruços no ombro para que ele arrote. Então ele... algumas vezes vem até um pouquinho de leite, é a eructação. Pronto, terminou de arrotar, pode deitar o bebê no berço, porque aí não vai ter mais problema. Agora, se você amamenta e deita, na hora que ele for fazer aquela eructação, aquele arroto, o leite pode subir junto, ele pode broncoaspirar, se asfixiar e morre no leito.
E adultos, doutor? Quem é adulto com refluxo em excesso pode ter algum problema no sistema respiratório? Pode. O refluxo em excesso pode dar problema desde o esôfago, com uma esofagite que pode evoluir para o que nós chamamos de síndrome, doença de Barrett, que é a mudança do epitélio. O epitélio é o tapete que reveste o órgão. Para o epitélio de estômago, podendo ali se instalar um câncer, e é preciso vigilância nisso, com endoscopia. Ele pode subir tanto que pode queimar as cordas vocais, determinando uma rouquidão. Ele pode determinar refluxo, determinando microbroncoaspirações, que vão ser a causa de bronquite asmática, muitas das vezes tratadas como alergia e, na maioria das vezes, consequência ao refluxo. Então, é preciso estar atento para isso. E doutor Jorge Ohana, e tem alguma forma da gente, sem ser através de exame, o paciente identificar a diferença de uma gastrite para um simples refluxo? Não, são coisas diferentes. A gastrite, em princípio, é um nome que se dá à dispepsia funcional. O problema todo dela é aqui, no que o caboclo chama de boca do estômago, com muita propriedade, né? Sim. É bem aqui, abaixo do externo, bem aqui. Do apêndice tifoide, bem aqui. Muito bem. Isso aqui é a gastrite. O refluxo, ele já é atrás desse osso do externo, confunde muito com infarto, podendo subir até a garganta. Então, não dá para confundir. O que é dispepsia de gastrite é uma coisa, o que é refluxo por hérnia de hiato e esofagite é outra. E para diagnosticar só através do exame, realmente? O grande exame para isso o padrão ouro, é a videoendoscopia digestiva alta, que com muita tranquilidade dá o diagnóstico, faz uma biópsia, pesquisa se tem bactéria, Helicobacter pylori, se vê que tem uma úlcera, vê o aspecto da úlcera, colhe biópsia para saber se é benigno ou maligno. É um exame fantástico. E falando de gastrite, tem inclusive a gastrite nervosa, né, doutor? Vamos lá. 5 fatores comprometem o estômago. Vamos ver se eu não vou esquecer de nenhum agora. Helicobacter pylori, que é a bactéria. A gastrite nervosa por estresse. A gastrite medicamentosa, que é quando você toma anti-inflamatório, corticoides. A gastrite alimentar, que é aquela que você come excessivamente, fora de horário, abusivamente. E, por último, a alcoólica, aquela que você ganha por excesso de consumo de álcool. Não estou dizendo que você está proibido de beber. Eu adoro tomar meu vinho em determinados momentos, tomar minha cerveja na praia. Gosto. Agora, moderadamente. E sempre que beber, comer alguma coisa. E, doutor Ohana, e uma outra coisa, uma receita de vó, né? A avó falava assim, quando a gente sentia mal do estômago, né? Toma um copo de leite que é bom. Isso é saudável até que ponto? Veja bem, nós passamos por uma fase do tratamento à base de leite, porque o leite é alcalino e o estômago é ácido. Então, é bem certo que aquele leite vai dar um conforto. Entretanto, por incrível que pareça, ele vai ser prejudicial, porque na hora que ele alcaliniza, que ele deixa o estômago menos ácido, ele, quando passa pelo duodeno, ele manda dizer para o duodeno, olha, fala para o cérebro lá em cima que o nervo vago tem que estimular e tem que produzir mais ácido, porque o estômago está muito alcalino. E aí vem a segunda onda, que é uma onda mais forte de ácido. Então, aquilo que era antigamente o uso de leite, depois passaram, tá bom, leite, mas um copo de 3 em 3 horas, para evitar o refluxo. Depois aquilo caiu por terra, apareceram os antiácidos, que era aqueles leites brancos de remédio. Depois do antiácido, apareceu o bloqueador H2, que o primeiro, se eu não me engano, foi a cimetidina, depois a ranitidina, depois vieram os inibidores de bomba de próton, que era esomeprazol, esomeprazol, enfim, e o mundo evoluiu muito. Tanto que hoje a gente pode até tomar um copo de leite num momento ou outro para acalmar o estômago, mas logo depois tem que vir o remédio adequado. Hoje o padrão ouro é usar o inibidor de bomba de próton. E hoje quase não se faz mais cirurgias, né, doutor? Hoje tem não, a época que eu fiz residência médica, nos anos 80, nós operávamos muito estômago por causa de úlceras.
ou gastrectomias, ou vagotomias, mas operávamos. Por gastrite, nunca, né? Nunca, sim, praticamente nunca. Por úlcera, sim. Hoje só se opera estômago por motivo de câncer ou por trauma, né? Mas por doença inflamatória, dificilmente. Porque com o aparecimento dos tratamentos clínicos e principalmente com o advento do tratamento da bactéria Helicobacter pylori, a coisa praticamente ficou no domínio do tratamento clínico. Hoje você não opera mais estômago, a não ser que seja por conta de câncer gástrico. E o H. pylori, essa bactéria é uma bactéria muito forte ainda, né? É fraca, é fraquinha, dá para tratar bem, mas é perigosa. Se você cochilar com ela, ela acaba transformando a mucosa do estômago em displasia, metaplasia, neoplasia. Ela é uma precursora do câncer gástrico, com certeza. E nós temos ela com cepas perigosas aqui no nosso meio. E no nosso meio tem um problema seríssimo, principalmente o pessoal do Nordeste do Pará, da zona do Salgado, gosta de comer muito comida conservada em sal. E aquilo ali tem nitrosamina, e a nitrosamina é precursora do câncer gástrico. Por isso o Pará é um dos estados que tem maior incidência de câncer gástrico. Bem, doutor Jorge Ohana, eu estou vendo muitos jovens, né, fazer o uso diário de cigarro. Inclusive aqui na nossa produção também tem algumas pessoas que estão com esse hábito de estar fumando. Fumar pode ser prejudicial ao nosso tubo digestivo? Com certeza. Me perdoem aqueles que fumam. Eu tenho amigos muito queridos que fumam. Mas eu não entendo a racionalidade humana jogar para dentro de si tantas toxinas em troca de um bem-estar passageiro. Eu sei que é um vício, eu sei que por vezes é difícil de controlar. Eu falo com muita tranquilidade porque nunca coloquei um cigarro na boca e vejo que o mundo mudou muito. O Brasil hoje fuma menos, a Europa fuma mais, mas a Europa fuma mais por causa do período de inverno. No inverno eles acabam fumando até por uma questão de aquecimento. Mas sem dúvida nenhuma que o fumo traz prejuízo para tudo, para o estômago, para a próstata, para o pulmão, para os dentes, para a garganta, para o bolso, não é? Para o hálito, para os dentes. Eu não vejo no que o cigarro presta. Não vejo. E se a gente for comparar o cigarro com o coronavírus, nós vamos ver que o cigarro mata muito mais que o coronavírus. Muito, muito mais. Perto dele o coronavírus é menino. Doutor Jorge Ohana, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço. Ficamos muito felizes de estar recebendo você aqui hoje. Eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que estão em casa nos acompanhando nesse momento. Oi, meus amigos, o recado que a gente vai dar é o recado da moda. Tomem cuidado com a pandemia, tomem cuidado com o vírus. Ainda é importante manter distanciamento, uso de máscara. É importante também ouvir os seus médicos. Fujam da politização. O que o seu médico disser, se é seu médico de confiança, acredite nele. O seu médico jamais irá fazer um tratamento, uma abordagem que lhe seja prejudicial. E se ele está fazendo é porque ele acredita no que faz. A história de ciência, não dá para ter ciência com uma coisa que apareceu ontem. Nós temos que olhar o que está disponível, o que nós vamos usar e vamos à luta. Depois as coisas vão aparecer. Graças a Deus as vacinas estão chegando, não são as vacinas dos nossos sonhos, mas já são, sem dúvida nenhuma, um grande aliado. Então, nós vamos enfrentar isso e vamos deixar a politização de lado. Vamos olhar por um Brasil melhor e para nós termos dias mais agradáveis de podermos nos confraternizar, nos abraçar e viver da maneira que nós sempre gostamos, que é a maneira alegre e prazerosa. Saúde a todos. Tá ótimo, então. Olha só, gente, o Dr. Jorge Ohana está com suas redes atualizadas. Inclusive, você pode visitar o site do doutor, que está lá com várias dicas, que é o www.jorgeohana.com. Ou, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato através do WhatsApp da clínica do Dr. Jorge Ohana, que é o 98519-8959.
E você que gostaria de rever essa entrevista, é só acessar as nossas plataformas digitais aqui da TV Grão-Pará. Um grande abraço a todos e segue a nossa programação.